Ao longo de sua vida, Padre Pio testemunhou inúmeras almas, algumas resplandecentes pela graça divina, outras esmagadas pelo sofrimento, muitas implorando por misericórdia. No entanto, uma visão em particular permaneceu gravada em seu espírito como uma dor profunda e persistente. Era a imagem de uma alma que cumpria todos os ritos religiosos com precisão, frequentava a missa todos os domingos sem falhar, conhecia as orações de cor e respeitava cada detalhe das cerimônias, mas continuava exatamente a mesma, sem qualquer transformação interior. A visão começou em silêncio. Padre Pio se viu observando aquela alma adentrar uma igreja, não no tempo terreno, mas na eternidade, onde cada escolha revela sua verdadeira essência. O templo brilhava com uma luz espiritual tênue, como todos os lugares sagrados. Anjos aguardavam à porta, acolhendo cada alma com ternura. A graça pairava no ar, pronta para descer como um orvalho suave. Porém, ao entrar, aquela alma carregava um peso estranho, algo que não pertencia à casa de Deus. Não era o peso do pecado, mas da indiferença. Seu caminhar era automático, como se seguisse um script decorado. O coração permanecia fechado, protegido por camadas de hábito, autossuficiência e uma espécie de torpor espiritual. Padre Pio observou enquanto a alma se ajoelhava, fazia o sinal da cruz e se levantava. Os gestos eram corretos, a postura reverente. Mas o anjo da guarda ao seu lado parecia perder um pouco do brilho, como se esperasse algo que nunca chegava, um lampejo de intenção, uma abertura, o menor sinal de desejo. A missa começou, e o céu respondeu. O altar se iluminou com uma luz visível, anjos se reuniram para o sacrifício, cada palavra do sacerdote vibrava com poder, as leituras resplandeciam com verdade, e as orações subiam como incenso diante de Deus. A igreja se transformava em um campo de batalha da graça, um lugar onde almas eram curadas, fortalecidas, perdoadas e renovadas. Mas aquela alma permanecia intocada. Escutava as leituras, mas não as assimilava. Recitava as respostas, mas não rezava de verdade. Levantava-se, ajoelhava-se e sentava-se nos momentos certos, porém seu interior continuava trancado, como um quarto sem janelas. Padre Pio sentiu uma dor profunda no peito ao presenciar aquilo. A alma ia à missa, mas a missa nunca entrava nela. Então, o céu revelou algo assustador. No momento da consagração, quando o pão se torna o próprio Cristo e o véu entre o céu e a terra se abre, Padre Pio viu raios de graça descerem sobre todos na igreja. Algumas almas recebiam aquela luz com alegria, bebendo-a avidamente. Outras a acolhiam com tremor, gratas até mesmo por uma gota. Algumas eram erguidas, como se carregadas por anjos, curadas em lugares ocultos que ninguém mais podia ver. Mas quando a luz alcançava aquela alma, escorregava por sua superfície, não porque fosse má ou porque a graça a rejeitasse, mas porque ela simplesmente não se abria. Não havia interesse suficiente para receber. Padre Pio sentiu o coração de Deus se partir. A graça fora oferecida com generosidade, mas a indiferença daquela alma a fazia cair no chão como chuva sobre a pedra. A visão mudou, e ele viu como aquela pessoa vivia fora da igreja. Não era uma vida de maldade ou escândalo, mas de um sono espiritual profundo. As orações eram apressadas, a consciência embotada, a compaixão rarefeita. Julgava os outros com dureza, mas encontrava desculpas fáceis para si mesma. Buscava conforto mais do que santidade, evitava o sacrifício, o crescimento e a verdadeira conversão. A missa de domingo se tornará uma ilusão de fé, não sua força real. Naquele instante, Padre Pio compreendeu algo devastador. Aquela alma acreditava que comparecer era suficiente, mas o coração nunca se transformava. Os hábitos nunca mudavam. As feridas nunca cicatrizavam. O orgulho permanecia. O egoísmo se aprofundava. Os momentos de misericórdia eram ignorados. As oportunidades de amar eram desperdiçadas. Semana após semana, ano após ano, a alma voltava à igreja, mas nunca voltava a Deus. Então, o céu revelou uma verdade ainda mais profunda, o interior daquela alma. Padre Pio viu um deserto árido, onde nenhuma água fluía. Não porque Deus retivesse a graça, mas porque a alma se recusava a ser vulnerável. Temia se entregar, temia a transformação, temia olhar para si mesma com honestidade.
Temia a santidade, pois esta exige deixar Deus perturbar o conforto. A missa era usada como uma máscara, um disfarce para parecer fiel, acalmar a culpa, cumprir uma obrigação e evitar mudanças mais profundas. E o mais triste era que a alma acreditava estar fazendo bastante. A visão mudou novamente. Padre Pio viu o momento da comunhão. A alma se aproximou do altar com passos mecânicos, mãos postas, olhos baixos. O sacerdote colocou a hóstia em sua língua. Naquele instante, toda a igreja tremeu no plano espiritual. Cristo havia entrado nela. Mas, em vez de incendiá-la, iluminá-la ou libertá-la, nada aconteceu. Era como despejar água viva em um recipiente selado. A presença de Cristo permanecia perfeita, inteira, plena. No entanto, a alma não lhe oferecia espaço para repousar. Padre Pio viu Cristo estender sua misericórdia, oferecendo cura, transformação, o toque nas feridas ocultas. Mas a alma permanecia fechada, trancada por anos de apatia espiritual. Cristo batia à porta, mas ela se recusava a abrir. Padre Pio assistiu àquela cena com uma tristeza profunda. A Eucaristia chegará, o fogo do céu, o amor que salva, a misericórdia que transforma, mas a alma se afastava inalterada, intocada, indiferente. Então, o céu lhe mostrou como aquele padrão se repetiria ao longo dos anos. O tempo passou, a alma envelheceu, suas rotinas se tornaram mais rígidas, o coração mais frio, as confissões mais raras, as dores mais profundas, a consciência mais silenciosa. Todos os domingos, a mesma cena se repetia, a missa era recebida, a graça, rejeitada. Por fim, a visão se voltou para o momento após a morte. Padre Pio viu a alma se desprender do corpo. Uma confusão inicial tomou conta dela, a mesma perplexidade que todas as almas sentem nos primeiros instantes além deste mundo. O anjo se aproximou com gentileza, estendendo a mão. Mas quando a alma se voltou para a luz de Deus, algo chocante aconteceu. Ela estremeceu, não de admiração, mas de estranhamento. Não reconhecia o Deus que visitará na igreja todos os domingos. Ele não era um desconhecido, mas ela sim, porque nunca se entregará, nunca amará, nunca o buscará, nunca permitirá que a graça a transformasse. Padre Pio sentiu a dor daquele instante atravessá-lo. Uma vida inteira de missas, de espaços sagrados, de convites divinos, e um coração que permanecerá intocado. Essa era a tragédia, não a rebeldia, não o ódio, não o pecado mortal, mas a indiferença. A visão parou, pesada e imóvel. O céu havia mostrado o início do julgamento daquela alma, e o que viria a seguir revelaria toda a verdade sobre quem se aproxima do sagrado, mas nunca deixa que o sagrado entre. Tocada por ela, e é transformada. Padre Pio viu, então, como a Eucaristia não era um rito a ser cumprido, mas um encontro a ser vivido. Cada missa, para aquela alma, havia sido um convite, não para a rotina, mas para a revolução interior. E, no entanto, ela escolhera a segurança do conhecido em vez do risco da conversão. O céu não a condenava por isso, apenas mostrava o que ela, por si mesma, havia construído, um coração que se acostumara a receber o divino sem jamais se deixar mudar por ele. A visão se aprofundou. Padre Pio percebeu que a indiferença não era um pecado entre outros, mas o pecado que os continha todos. Não era a negação explícita de Deus, mas a negação silenciosa de sua presença ativa. Era a escolha de viver na superfície das coisas sagradas, sem jamais mergulhar em suas profundezas. E o mais doloroso, essa escolha não era feita de uma vez, mas repetida, domingo após domingo, como um hábito que se torna prisão. Então, o céu revelou algo ainda mais sutil. Padre Pio viu que a alma não havia rejeitado a graça por maldade, mas por medo. Medo de perder o controle, de ser exposta, de ter que mudar. Medo de que, se deixasse Deus entrar, ele pediria algo que ela não estava disposta a dar. E assim, ela se contentara com a aparência da piedade, sem jamais arriscar a verdadeira intimidade. A missa se tornará um escudo, não uma ponte. Mas o que mais comoveu Padre Pio foi a paciência de Deus. Cristo não desistira daquela alma. A cada comunhão, ele se oferecerá novamente, como se fosse a primeira vez. Não com reprovação, mas com uma esperança que nunca se esgotava. E,
no entanto, a alma nunca responderá. Nunca dissera sim com o coração, apenas com os lábios. Nunca se ajoelhara por dentro, apenas por fora. A visão então se expandiu. Padre Pio viu outras almas, aquelas que, como a primeira, haviam frequentado a missa por anos, mas que, em algum momento, haviam permitido que a graça as tocasse. Não de uma vez, não de forma espetacular, mas pouco a pouco, como a água que desgasta a pedra. Uma confissão sincera aqui, um ato de caridade ali, uma oração que saía do fundo do coração em vez de ser apenas recitada. E, com o tempo, essas almas se transformavam. Não se tornavam perfeitas, mas se tornavam abertas. E, nessa abertura, a graça encontrava espaço para agir. O contraste era claro, a alma indiferente permanecia estéril, enquanto as almas humildes floresciam. Não porque fossem melhores, mas porque haviam dito sim, mesmo que timidamente, mesmo que com medo. E esse sim bastava. Bastava para que os anjos se alegrassem, para que a graça se multiplicasse, para que a transformação começasse. Padre Pio entendeu, então, que o julgamento não era um veredito, mas um espelho. O céu não dizia à alma, você falhou. Dizia, veja o que você fez de si mesma. E, nesse momento, a alma via não apenas seus erros, mas também as oportunidades que desperdiçara. Via as vezes em que Deus lhe estendera a mão, e ela a ignorara. Via as vezes em que a graça batera à sua porta, e ela fingira não ouvir. Mas o mais surpreendente era que, mesmo ali, diante da verdade nua, a misericórdia ainda se oferecia. Não como um perdão barato, mas como um convite para recomeçar. A alma que, em vida, nunca se deixará transformar, agora era convidada a passar por uma purificação que faria por ela o que ela nunca permitirá que fosse feito. Não era um castigo, mas uma chance. Uma chance de aprender, de amadurecer, de se tornar capaz do amor que sempre lhe for oferecido. E Padre Pio viu que, no fim, o que separava a alma indiferente das almas que se deixavam mudar não era a quantidade de graça recebida, mas a disposição de recebê-la. Não era a perfeição, mas a abertura. Não era a ausência de pecado, mas a humildade de reconhecê-lo. E, acima de tudo, não era a frequência à missa, mas o desejo de que a missa mudasse algo dentro de si. A visão se fechou com uma imagem simples, mas poderosa, uma mão estendida, oferecendo o corpo de Cristo. Não como um objeto a ser consumido, mas como um fogo a ser acolhido. E a pergunta que ecoava não era você foi à missa, mas você deixou que ela o transformasse. Remodelada, pouco a pouco, até o dia em que se apresenta-se diante de Deus refulgente com o amor que permitiu crescer dentro de si. O sacerdote guardou essa visão por toda a vida, como um lembrete de que o céu é generoso, mas a alma precisa cooperar com a graça, ou até mesmo as coisas santas passarão por ela sem jamais adentrá-la. E ele rezava por cada alma assim, por aqueles que se aproximavam de Deus todos os domingos, mas permaneciam distantes até o fim. A imagem da mão estendida não o deixava. Não era um gesto vazio, mas um convite persistente, como o sol que insiste em brilhar mesmo quando as janelas estão fechadas. A Eucaristia, afinal, não era um ritual a ser cumprido, mas um encontro a ser vivido. E a pergunta que o acompanhava não era sobre a presença física na igreja, mas sobre a disposição do coração em deixar-se habitar. Ele entendia, então, que a santidade não era uma meta distante, reservada aos heróis da fé, mas um caminho de pequenas escolhas, o sim diário à graça, o arrependimento sincero, a confiança no amor que tudo perdoa. Não se tratava de ser perfeito, mas de ser verdadeiro. Não de acumular méritos, mas de abrir espaço para que Deus agisse. E, acima de tudo, não de chegar pronto ao céu, mas de permitir que o próprio céu começasse aqui, no silêncio de uma alma que se deixa transformar.